Eu achava que o meu problema era a falta de disciplina para estudar para residência, para estudar para o internato. Mas, na verdade, eu só estava tentando seguir cronogramas quase que impossíveis no internato. Eu já usei o Edcurso, para mim, eu não me adaptei, porque ele tem muitas apostilas, muitas aulas longas, maçantes. E eu não me adaptei, né? Tem pessoas que se adaptam ao Edcurso, mas para mim não serviu. E foi aí que eu fui testar outros cursinhos e achei o cronograma do Estratégia. E apliquei na minha rotina real. Porque, sinceramente, né, o internato, ele já destrói completamente a nossa energia mental. E aí você abre um cronograma gigante, vê um monte de aula, um monte de tarefa. Você sente que tá atrasada, que tá atrasado, mesmo antes de começar. E foi isso que aconteceu comigo. Aqui eu vou mostrar para vocês como é o cronograma do Estratégia Média, no curso extensivo para residência médica. Aqui a capa, né? Ele tem aproximadamente 27 páginas. Ele mostra as semanas, os assuntos de cada semana, aqui é a estrutura, né? Tem a introdução, algumas dúvidas e mais embaixo o cronograma. Eu queria mostrar esse cronograma aqui, porque eu via muita gente perguntando como é que é o cronograma do Estratégia, como é que ele funciona, mas quase ninguém mostra isso aqui no YouTube, na prática, né? Basicamente, como eu falei, o cronograma do Estratégia, ele organiza os estudos em semanas. Aqui mais embaixo, aqui está as semanas, mais ou menos. Que está semanas com os assuntos e as tarefas são exercícios, que eu vou mostrar depois para vocês como é que funciona a plataforma. Como é que funciona não, um pouco sobre a plataforma para o vídeo não ficar muito longo nem maçante. Aqui tá a semana 1, semana 2, é dividido pelas áreas cirurgia, aí tem um tema. Eles focam nos temas principais. Você não vai ficar estudando coisas que não caem, não é na MED, não é na área, seja qual prova for, qual residência que seja. Então, como eu falei, aqui tem o cronograma, né? Tem a disciplina, as tarefas e tudo mais. Basicamente, ele organiza os estudos por semana. E cada semana tem tarefas separadas por disciplina. Então, não fica aquela sensação de, meu Deus, eu tenho que estudar tudo ao mesmo tempo, né? Só que um grande erro das pessoas, quando vão seguir cronogramas, a maioria das pessoas usa cronograma do jeito errado. Por quê? Porque elas tentam seguir literalmente como se fossem máquinas. Eu preciso seguir isso copiosamente, eu preciso seguir isso exatamente do jeito que está. E se eu perder um dia, uma tarefa, uma aula, pronto, a pessoa já fica triste, desiste, diz que o curso não presta, etc. No caso meu do Medcurso, foi porque eu não me adaptei realmente ao método. A quantidade de coisas era muito maçante pra mim. No Estratégia, eu percebi que não. No Estratégia, eu parei de me sentir atrasado o tempo inteiro, sabe? Então, como eu falei, as pessoas tendem a seguir literalmente, copiosamente, o cronograma como se elas fossem máquinas. E aí, qualquer atraso vira culpa. E foi aí que eu percebi que o problema não é o cronograma. No caso, quem usa Estratégia também, né? O problema é tentar estudar como se você tivesse 12 horas livres por dia, sabe? Então, o cronograma da Estratégia, ele é muito bom, porque você não precisa seguir copiosamente o cronograma. Aqui fica muito forte, porque é o seguinte, ele tem 30 semanas, o cronograma da turma, aqui da turma de março, mas aqui é basicamente o esqueleto de todas as turmas do curso do extensivo. Ele tem 30 semanas, e aqui ele dá um exemplo, né, da semana 1 com os assuntos. Aí você vai ter o simulado de revisão. E aí, cada tarefa, como eu falei, corresponde a uma determinada disciplina. E o cronograma ele tem 2 tipos de tarefa. Eu vou mostrar para vocês. O teórica com exercícios e tem um simulado de revisão. E tudo isso fica no livro digital interativo, que é basicamente a plataforma do Estratégia, o livro digital interativo, o LDI que eles chamam, né? E você pode utilizar
ou um ou outro, conforme a sua preferência no dia. Tem uns resumos estratégicos também, né? Mas como eu falei, o LDI, ele é o coração da plataforma. É basicamente onde contém as videoaulas, o conteúdo teórico aprofundado, as questões, sem você ficar precisando abrir várias abas ao mesmo tempo. Então ele é o coração da plataforma, na verdade. No LDI também ele tem editor de PDF. Você escolhe cores para fazer grifos, anotações, que podem ser editadas a qualquer momento. Você pode ler o conteúdo apenas com a parte que você grifou. E seguir para a parte tem uma funcionalidade chamada Meu Caderno, onde os grifos e anotações que você fez se unem automaticamente em um material de revisão que pode ser exportado impresso também, né? E aí você pode resolver as questões do LDI de novo com as respostas anteriores salvas, e você pode ver e-mail histórico de respostas. Enfim, muitas coisas legais que dá para fazer pra gente aprender melhor, né? Como eu falei, quando a gente tem uma semana pesada no internato, você pode fazer apenas uma tarefa por dia. Quando a pessoa tá cansada, então ela pode ir por resumo estratégico em vez da videoaula. E sinceramente, isso me fez render demais. Porque quando eu tô com uma semana muito pesada no internato, eu não faço todas as tarefas, eu faço uma tarefa por dia. Quando eu tô muito cansada, eu uso só o resumo estratégico, em vez de videoaula. E foco nas questões. E sinceramente isso me traz tranquilidade. Eu não fico com aquela culpa de que eu não tô seguindo as coisas, né? As coisas certas. E engraçado é que o próprio cronograma do Estratégia, ele fala isso. Por exemplo, ele pergunta, em qual semana do cronograma devo começar os estudos? Claro, obviamente no começo, né? Só que ele fala aqui, se você tiver imprevisto, ficar uma semana sem conseguir estudar, você deve pular essa semana no cronograma e partir para a próxima. Certo? Ele recomenda, não pule o cronograma. Ele segue uma ordem pedagógica. Então, os assuntos aqui não são aleatórios, tá, galera? Ele segue toda uma trama pedagógica. Claro, focado nos assuntos que mais caem. Então, é o seguinte, ele indica você não pular a semana, tá? Pois você vai deixar de estudar assuntos que vai cair na prova. E aí ele fala, eu tendo uma semana muito conturbada e acho que eu não vou ter tempo para fazer todas as tarefas sugeridas, como é que eu posso diminuir esse dano? Aí ele dá algumas sugestões. Opte pelo livro, como eu falei, pelo material mais objetivo a ser estudado. Se você vê que a videoaula é mais extensa que o livro digital, opte pelos resumos. Caso você opte estudar pela videoaula, acelere o vídeo, né? Caso você já tenha uma base, estude pelo resumo estratégico. Caso você já tenha domínio no assunto, pule o estudo teórico e faça só as questões de fixação. Aqui ele fala também um pouquinho da mentoria do Estratégia Média. Depois eu posso trazer um vídeo falando sobre a mentoria do Estratégia Média para vocês. E aqui eu vou mostrar para vocês como são os resumos, as questões, PDF, os slides. E depois também eu vou mostrar outras coisas extras que tem na plataforma, tipo os flashcards, os mapas mentais, etc. Mas aqui é basicamente todo o cronograma de Estratégia Média. E se vocês quiserem, eu posso deixar aqui o PDF embaixo para vocês darem uma olhadinha. E aqui também os pós-editais, né? Que eles têm cursos específicos para residências de estados específicos. Também, né? Também depois posso trazer como é que funciona o cronograma de tudo isso. Como eu falei, são 30 semanas, divididas por áreas, e as tarefas e os assuntos. E, ou seja, se você, por acaso, não conseguir estudar seguidamente, copiosamente, você não pula e você continua. Sem aquela pira, aquela tarde, de, meu Deus, eu perdi um dia, não sei o quê. Cara, só segue em frente. Não importa se você perdeu um dia ou não, isso aí não vai fazer você passar ou não, tá? Então é isso. Eu vou mostrar agora como é que são os resumos, as questões, os livros em PDF e etc. Como eu disse, né, pessoal? Eu vim mostrar aqui um pouco dos slides para vocês. Aqui tem os assuntos que mais caem. As questões que mais caem daquela disciplina, daquela atividade. Os slides são muito intuitivos, são muito coloridos, não são maçantes, tá?
E que isso é legal, porque não tem só texto, tá? Isso é muito bom. Aqui tá um pouco da amostra, né, dos slides, que você pode baixar, você pode imprimir. E ele também, a gente estuda nas teóricas, eles falam das questões, a gente estuda a teoria através de questões também, como eles falam, é o estudo reverso, né? E é muito legal. Pessoal, aqui é os flashcards, tá? Os flashcards você pode ver tanto pelo computador, como também tem um aplicativo só para eles, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo aqui para vocês, mostrando para vocês como funciona o aplicativo. E é muito legal, porque dá para você usar onde você estiver. Aqui é basicamente o modelo dos flashcards, das matérias, com coisas que você deve obrigatoriamente fixar, tá? E você pode baixar, você pode imprimir, etc. Aqui é um exemplo do descard, né? E o diferencial da estratégia realmente é o aplicativo dos flashcards, que eu posso estar trazendo aqui um vídeo só falando sobre eles. Aqui, pessoal, a plataforma do LDI, tá? Você vai ver os mapas mentais, resumo estratégico. Vou mostrar basicamente como são os mapas mentais, que você pode abrir, você pode baixar, você pode imprimir. Os mapas mentais da estratégia são muito diferenciados, porque, olha só, isso aqui, como é legal, como é colorido, como é intuitivo. Tem, basicamente, o necessário que você deve obrigatoriamente saber, tá? E olha as figuras dos desenhos. Eu não gosto de coisas que só tem texto, tá, galera? Eu não consigo aprender, isso é muito visual. E aqui os resumos do estratégia, eles mostram isso, né? Eles são muito visuais. Então, tal que muita gente de outros cursinhos que usam outros cursinhos, eles usam o material do estratégia. Tem muita gente também que tem outros cursinhos de residência médica, mas usa um banco de questões de estratégia média. E isso só mostra que a qualidade do material de estratégia média. Senão as pessoas não, mesmo com outros cursinhos, elas não usariam os materiais, os flashcards, os mapas mentais de estratégia. Os resumos estratégicos você também, PDF, você pode baixar, você pode imprimir, é muito legal os resumos, porque mostra basicamente o necessário, né? Não é... Tem também, por exemplo, esse aqui tem 19 páginas. Claro, porque obviamente é um resumo. Mas também tem um livro estratégico, né? Que tem mais páginas, tá? Contendo as principais coisas as principais coisas dos temas, das matérias. Os resumos também, como eu falei, todo material de estratégia, galera, ele é bem intuitivo, ele é bem colorido, ele é muito legal. Não é aquela coisa só maçante de texto e tudo mais. Eles tem um amigo que ele me disse que o conteúdo da estratégia até um bebê entende, tá? É porque realmente a didática tem que ser assim. A didática para você entender as coisas. Tem assuntos que são muito complexos. Então, quando a didática é boa, ela é fácil, fica até mais gostoso você de aprender, né? É muito legal. Aqui, pessoal, vou mostrar o livro estratégico, né? Basicamente é o livro completo daquela aula, daquele tema. Ele é bem completo, tá? Se vocês quiserem também deixar nos comentários, se vocês quiserem eu posso deixar a amostra aqui para vocês baixarem o PDF, tá? Do resumo, do mapa mental, do flashcard, ou do livro estratégico, para vocês verem, olharem como é o material por dentro, tá? Vocês darem uma olhadinha, darem uma lida para ver se a didática é como vocês pensam, se é adequado para você. Eu vou até dizer também que, por exemplo, os cursos do estratégia todos têm garantia de 30 dias, tá? Então, você tem 30 dias, um mês, para você usar a plataforma, para você ver se é para você ou não, se você se dá bem com ela ou não. Se você vê que é uma plataforma que você não se deu bem, você cancela. E eu nunca vi cursinho com garantia de um mês, tá, galera? Isso aí, eu tenho certeza que só o estratégia tem. Só o estratégia tem garantia de um mês. E isso é um baita diferencial. Porque é o tempo suficiente para você ver a plataforma, saber se você quer ou não utilizar aquele cursinho, tá? Aqui na plataforma do LDI, né, você tem a hora da duração das aulas. Ele também conta a duração que você está estudando. Aqui você, como eu falei, você clica aqui no resumo, aparece o resumo da aula, o resumo. Aqui eu vou navegar aqui, estamos dando uma navegada aqui nos conteúdos, tem a lista de questões, as considerações finais, tá? É muito legal isso aqui, como eu falei, dá pra você grifar
e depois tem um caderno que fica todas as coisas que você grifou. Isso é muito legal. Um diferencial também que eu ainda não vi nos outros, tá? É que as questões, tá? As questões, a maioria, quase todas, são comentadas em vídeo, tá? Comentários em vídeos, então são muito legais. E as questões você consegue também baixar em PDF, imprimir as questões, o que é mais legal ainda, porque tem pessoas que gostam do papel, né? Tem pessoas que aprendem melhor no papel. Cada pessoa tem o seu jeito de aprender, cada pessoa tem a sua forma de aprender, né? Então isso serve para as pessoas que se dão melhor baixando os materiais para riscar e tudo mais. O digital também. É muito legal. Muito mesmo. E como eu disse, né, galera? Não quero que o vídeo fique muito longo. Como eu falei, quando eu tenho uma semana pesada no internato, eu só faço uma tarefa por dia. Eu faço um internato, né? E eu ainda não sou médica. Eu tô estudando o internato pelo extensivo. Quando eu tô muito cansado, eu uso resumo em vez da videoaula. E, sinceramente, pessoal, isso me faz render muito mais mesmo. O que mais me destruía não era estudar, era a sensação de eu nunca conseguir acompanhar o cronograma, sabe? Então parecia que todo mundo estava conseguindo render, menos eu. E quando eu comecei a estudar com uma estrutura mais clara, eu parei de sentir aquele caos mental, sabe? O tempo inteiro. Então o que eu mais gosto no cronograma é a flexibilidade, pois ele mesmo fala, né? Como eu disse lá no começo, tira dúvidas, que você não precisa obrigatoriamente, não é aquela coisa que, se eu deixar de estudar um dia, eu já perdi tudo, não, né? É muito legal. Então, o cronograma, ele funciona muito para quem está perdido, para quem não sabe o que tem que priorizar, para quem não consegue montar uma rotina só, para quem sente que está sem direção, tá? Na verdade, eu achava que eu precisava de mais disciplina, mas depois que eu conheci o cronograma de estratégia, eu vi que eu precisava de realmente um material que me desse uma direção, sabe? Eu tava tentando estudar de um jeito impossível para a rotina do internato. E foi por isso que esse cronograma acabou me ajudando mais na organização do que propriamente em estudar mais. Muita gente tinha me perguntado como é que o cronograma funcionava na prática, então eu deixei aí no comentário também. Deixei no comentário também. Se vocês quiserem, eu deixo, como eu falei, o PDF do cronograma, dos materiais de estratégia para vocês darem uma olhada. Mas eu deixei também fixado o cupom do Estratégia Médio, do XP Saúde 17, para você pegar os materiais, pegar os cursos do extensivo, de residência, ou lá também no site do Estratégia tem cursos avulsos. Por exemplo, tem um curso muito legal que eu fiz, de dermatologia na atenção básica. Galera, um curso muito legal. Lá tem curso de eletrocardiograma. O Estratégia Média não é um curso, não é uma plataforma só de curso para residência, tá? Tem até concursos médicos. Quem também, pessoal do concurso, que tiver interessado, eu posso também trazer como é que funciona, né? O curso para concursos médicos. Concursos médicos. concursos médicos. Então eu deixei aí o cupom, tá? Basicamente tem 10 a 20% de desconto. Tem vezes que chega até 50% de desconto, tá? Como eu falei, a garantia é de 30 dias. Então você consegue comprar, olhar, analisar com calma toda a plataforma. E se você achar que não é pra você, é só você cancelar. Como eu disse, é até bom esse período de garantia, porque você consegue navegar pelo curso, como eu falei, ver como funciona o banco de questões. O extensivo, ele já traz o banco de questões, tá? O banco de questões mais desejado do Brasil é o banco de questões de estratégia. E aí, 30 dias é muito tempo suficiente para você decidir se vai escolher outra plataforma ou se você vai continuar com estratégia. Como eu falei, eu desconheço outro cursinho de residência que tem esse tanto de tempo de garantia, tá, galera? Não tem nenhum. Então, como eu falei, o Estratégia Médica não é só um cursinho para residência médica. Ele tem curso intensivo do ENAMED, também eu posso trazer depois para vocês um vídeo falando só disso. Só do cursinho intensivo do ENAMED. Estratégia Médica do ENALE e do ENAMED. Ele tem, como eu falei, os cursos voltados para residências específicas, dos estados específicos. Os sprints. E os sprints, depois eu também posso trazer para vocês o que são os sprints. Que são questões inéditas feitas por eles. E tem a mentoria também para residência. Eu vou trazer depois aqui
um PDF, um organograma de todos os cursos que o Estratégia Média oferece. Porque você conhecendo todos os cursos, você sabe qual é o melhor para você fazer. Porque não adianta você comprar um curso sendo que não é para aquele momento. Você tem que ver qual o momento que você tá. Eu tô no ciclo básico, então esse curso é para mim. Com o curso do ciclo básico. Eu tô no internato. Então esse curso aqui extensivo é para mim. Eu quero uma coisa, eu já tenho uma base, eu quero uma coisa rápida. Ou então eu não tenho base, eu quero construir uma base. Só para na média. Então eu vou fazer o intensivo, tá? Mas para quem não tem base, eu indico o extensivo, tá, galera? Para quem não tem base, é melhor o extensivo, porque você consegue formar sua base lá no extensivo. O intensivo, geralmente, eu indico para quem já tem base e quer uma coisa rápida, né? Quer focar numa coisa rápida. É muito legal. E vale muito a pena. Entrem no site, conheçam mais os produtos de estratégia, né? Depois eu posso trazer aqui como é que funciona cada curso direitinho. Que às vezes você só sabe de um, vê na propaganda só o curso extensivo, só o intensivo, mas você não sabe exatamente como é que funciona. Então, quando a gente conhece melhor, é mais fácil até de entender como é aquele produto, tá? Mas você entrando no site, você pode ler direitinho o que é cada curso, ver os preços. Tudo é focado, galera, no momento específico que você tá, como eu disse, ciclo básico, ciclo do internato, ou se você já é médico, né? Você quer só se atualizar mesmo. Tem cursos de atualização para médicos. Então é isso, tá? Comenta aqui embaixo se vocês querem o PDF do cronograma, ou se vocês já conheciam o cronograma do Estratégia, ou se vocês já tiveram experiência com o cronograma de outros cursinhos, e como foi a experiência de vocês com outros cursinhos, tá? É muito legal trocar ideias com pessoas de outros cursinhos, porque a gente pode comparar, esse daqui é melhor, isso aqui e tal, esse daqui é um pouquinho melhor mais nisso, esse daqui peca um pouco mais nisso, e é muito legal, tá? Não quero aqui induzir ninguém a comprar no Estratégia Média, mas, como eu falei, quando você conhece a estrutura de um cursinho, fica muito melhor de você decidir se você quer usar esse tipo de cursinho ou se você quer usar esse outro tipo de cursinho, tá? Então deixa aí nos comentários.